4 minutos. O ano de 2022 é desafios para os municípios que precisam reajustar os orçamentos às novas realidades por causa da pandemia, né, gente? Falando em Covid, tem todos os desafios da vacinação, teve a polêmica do congelamento do IPVA, enfim, Júnior, o que não falta é assunto. Tem assunto demais, é verdade. E para falar sobre esses e outros temas, a gente recebe aqui no Itatiaia agora o presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda. Gilvan, boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Itatiaia agora. Boa tarde, Júnior. É uma alegria para mim estar aqui no Itatiaia mais uma vez, falando nesses microfones aqui para toda Minas Gerais. Boa tarde, Gilvan. Vamos começar falando então de orçamento, né? Que é o que todo mundo quer saber, quem está no interior. Como é que fica o orçamento das cidades aí para esse ano de 2022, mesmo com uma recuperação da economia por causa do arrefecimento da pandemia, avanço da vacinação? Ainda está complicado, as cidades ainda não estão fechando as contas, não devem fechar nesse 2022? São desafios que os gestores públicos vão ter, né? Como sempre, mas esse ano tem uma falsa apresentação de que está melhor as coisas, mas a inflação comeu esse arrefecimento que teve. Realmente a gente teve um aumento de arrecadação, nós não podemos negar isso, decorrente do dinheiro que o governo injetou na economia, né? Tanto diretamente na população com auxílio emergencial, como nas prefeituras, nos bancos, nas empresas, e isso esquentou a economia. Mas ele trouxe junto, aumentou a arrecadação, mas trouxe junto a inflação. E a inflação come os municípios pelo pé, né? Principalmente numa linha direta que não deixa para o gestor muita opção de decisão de gasto. Energia elétrica, combustível e folha de pagamento. São as 3 maiores despesas dos municípios. E essas tiveram aumentos significativos e que o gestor não tem muita opção de fazer economia nela, porque é um gasto imposto. Ainda falando de dinheiro, Gilvan, essa grana que chega da Vale agora para os municípios, vai ajudar de alguma forma a desafogar nesse sentido aí? O acordo da Vale, ele está lá em torno de 30 bilhões, né, que ela vai injetar no estado, mas pros municípios ficou 1,5 bi, né? Então é uma fatia pequenininha, mas muito significativa e importante. Nesse aspecto que nós estamos falando, do custeio dos municípios, ele não afeta tanto, porque esse dinheiro, no acordo que foi feito com a Assembleia, Ministério Público, Defensoria Pública, o Governo do Estado, ficou estabelecido que esse dinheiro só pode ser usado para investimento. Ele só pode ser usado para aquisição de bem de capital ou construções. Então ele não vai ajudar muito na questão do custeio, que é o principal gargalo dos gestores locais. Entretanto, ele vem num momento muito importante que ele dá essa condição de fazer investimento de capital, pode ser construído um posto de saúde, uma escola, adquirido uma ambulância, comprado um caminhão e com certeza alivia o caixa para poder atender outras situações. Ô, Gilvan, ainda falando sobre caixa, a gente sabe que uma das arrecadações que vai para os municípios são os impostos, né? A gente viu uma polêmica aí do IPVA, principalmente do governo do estado, que gerou um desgaste na Assembleia, com os deputados estaduais. Eu queria saber como que ficou a situação com as prefeituras, porque o governador Romeu Zema chegou até a postar um tweet falando, vou conversar com os prefeitos, porque isso é menos dinheiro também para as prefeituras. Teve algum desgaste nesse sentido também, ou os prefeitos estão todos nessa onda de que tinha que congelar mesmo o IPVA? O momento pede isso, né? Nós não podemos botar mais uma carga sobre a população, né? De cobrar um aumento tão significativo que foi, que, como eu disse, por causa da inflação, a tabela de veículos subiu muito, né? Então estava previsto um aumento de mais de 20% no IPVA. É claro que isso vai dar um prejuízo no caixa dos municípios? Vai. A gente esperava que fosse uma movimentação menos danosa, que a gente concorda que deveria ter um desconto, que deve ter esse desconto para a população nesse momento, a gente tem essa sensibilidade, mas que fosse feita com um parâmetro de justiça, né, para poder a gente dar, mas também não pesar tanto aqui, porque o impacto que a Assembleia causou para os municípios com essa movimentação foi do valor do dinheiro da Vale, ou seja, deu com a mão e tirou com a outra. Então, os municípios vão deixar de arrecadar mais 1,5 bi aproximadamente de IPVA, quando recebeu 1,5 bi da Vale de indenização. Então deu com a mão e tirou com a outra. Mas nós não estamos aqui reclamando, não fizemos movimento nenhum no sentido de inviabilizar isso, porque nós sabemos que o momento exige isso, a sociedade precisa disso, e as prefeituras, elas têm que trabalhar no sentido de atender a população. Pois é, exatamente nesse ponto que eu queria tocar. Eu não vi nenhum prefeito, poucos prefeitos, falando contra isso. Era um consenso entre vocês mesmo que precisava desse desconto? Não posso dizer que era um consenso, que alguns reclamaram, né? A prefeita de Contagem mesmo fez uma publicação, né? Reclamando, falando que ia dar um prejuízo para Contagem de 10 milhões de reais e tal. Mas a grande maioria dos prefeitos concordam que foi uma ação benéfica,
e louvável para esse momento que nós estamos vivendo. Ainda falando de imposto, IPTU, algo se fala nos bastidores entre os prefeitos de redução do IPTU, um desconto parecido com o IPVA, porque aqui em Belo Horizonte o prefeito Alexandre Calil já disse que vai ter a partir de 2023, alguma coisa nesse sentido. Há algo nesse sentido nos outros municípios ou não? Como a questão do IPTU é uma questão de legislação local, acontece muito, né? O ano passado já aconteceu de muitos prefeitos mudar a data de pagamento, dilatar o prazo para pagamento, diminuir, isentar juros e multas. Então isso está tendo esse movimento, mas ele não é um movimento igual ao IPVA que afetou todos de uma vez, né? Ele faz de acordo com cada cidade, com a sua realidade, até porque tem cidades que o IPTU, ele é desprezível. Mas tem cidades aí que o que a pessoa paga de IPTU é quase nada. E tem outras que já é uma carga muito alta. Então, isso tem que fazer o peso, a gente fazer a avaliação em loco, cada local fazer do jeito que atende ali aquela situação. Ô, Gilvan, a gente já viu ao longo dos anos alguns choques, né, entre o governo do estado e algumas prefeituras, para algumas pautas especificamente. Como é que vocês iniciam o ano de 2022? Como é que está esse contato hoje dos municípios da AMM com o governo do estado? Havia uma reclamação com relação à liberação de recursos para obras, porque por um lado o governo colocou o salário em dia, mas não estava liberando recursos para obras. Como é que está essa relação? Como é que vocês iniciam esse 2022? O diálogo hoje do movimento municipalista com o governo do estado é um diálogo saudável. A gente tem conversado bem, deixando sempre claro que quando os interesses do município conflitarem com o interesse do estado, não existe essa relação. Nós temos que cobrar, e a gente cobra mesmo, e reconhecemos que o governo teve avanços significativos, como bem diz o governador Zema. Ele colocou o trem nos trilhos, mas ainda agora precisa botar a carga nos vagões e definir os rumos para poder voltar o estado a ter um desenvolvimento nesse sentido de fazer os investimentos, né? Porque a gente via há tempos atrás, muitos tempos atrás, o estado ser um parceiro dos municípios no sentido de infraestrutura, e isso ficou muito tempo parado. Não só nesse governo, mas no anterior também. E agora a gente tem essa expectativa de retorno. O governo já está começando a fazer parcerias com os municípios, com possibilidade de investimento, de construção, de infraestrutura, principalmente nessa parceria com a Vale, mas também com o aumento de arrecadação que teve. Então a gente entra com essa esperança nesse novo ano de que o governo do estado volte cada dia mais, como está voltando já, a ser parceiro dos municípios. Porque na relação federativa o que se desenha é para ser uma relação de parceria. E o que a gente viu no passado próximo é uma relação de montaria, onde o governo do estado, para solucionar problemas dele, vamos dizer assim, invadiu o caixa dos municípios pegando recursos e não solucionou nem o dele e criou um para os municípios. E hoje a expectativa nossa é que o estado, se fortalecendo na sua vida financeira, ele possa ser um parceiro dos municípios, que até aqui ele tem sido um parceiro de não invadir a parte dos municípios, cumprir o que estava atrasado para trás, honrando os compromissos que fez com os municípios, mas nós esperamos mais. Nós esperamos, além disso, também investimentos em parceria com os municípios para a gente ver o desenvolvimento do estado se alavancar. Vamos falar um pouquinho sobre a Covid-19, que afetou de quase praticamente todos os municípios, uns mais, outros menos, né? A gente está numa polêmica danada que envolve a vacinação de crianças, né? Inclusive hoje deve ter daqui a pouquinho alguma decisão nesse sentido. O governo federal, a gente sabe que tem uma questão com isso, não aceita, não acha que deve ser obrigatória a vacinação de crianças. Enfim, como é que os municípios estão lidando com isso? Cada um vai tratar de uma forma essa situação? Isso não dá para ser cada um tratar de uma forma, porque tem que ser uma ação coordenada, né? Porque eu sempre digo que o movimento contra a Covid é um movimento de guerra. Então ele é um inimigo comum de todos nós e que não dá para poder ter decisões isoladas. Ele tem que ser decisões de um comando central e nós executamos lá na ponta, né? Então os municípios têm aguardado esse direcionamento, esse comando, que o governo federal tem se omitido muitas vezes de se posicionar. Algumas vezes até se posiciona, mas de forma muito conflituosa. O Ministério fala de um jeito e o governo fala de outro, a mídia coloca de outro. Então isso está dificultando para todo mundo. O próprio governo federal é refém disso, assim como nós. Mas nós estamos recebendo essas diretrizes, o governo do estado está passando as diretrizes, o governo federal dando o suporte através do Ministério da Saúde com o material, né, para a gente fazer, a vacina, e esse trabalho coordenado entre os 3 entes federados, a gente espera que aconteça um resultado com fruto. Se é para dar a vacina ou não, nós não temos capacidade técnica suficiente nos municípios sanitária para poder decidir isso. Então, por isso que a gente aguarda a decisão do órgão sanitário máximo para a gente poder seguir as diretrizes. Agora, Gilvan, só para a gente entender direitinho como vai ficar essa situação. Se o governo federal hoje disser que vai precisar de, por exemplo, um atestado médico para vacinar crianças, algumas prefeituras, alguns estados já disseram que não vão cobrar. Qual que deve ser o posicionamento das prefeituras? Isso aí, quando o governo federal
o Ministério da Saúde falar oficialmente o que vai fazer, aí que nós vamos ter que sentar para poder definir. Porque até então o que tem é muita especulação, né? Então, o órgão sanitário máximo é o governo federal, é o Ministério da Saúde. A hora que ele decidir as diretrizes, aí nós vamos ver como que o órgão sanitário nosso regional vai fazer, que é o do Estado, para depois as prefeituras se posicionarem. Até aqui, as prefeituras têm se posicionado alinhado, a maioria se posicionado alinhado com o que o governo do Estado está trazendo do Ministério da Saúde. Então é isso, né? Mas antes de ir embora, Gilvan, falar um pouquinho de política rapidamente. Gilvan Lacerda é candidato a deputado? Gilvan Lacerda é pré-candidato ao Senado. Estamos construindo para isso em 2022. Mas não é assim, não é uma coisa desenfreada. Se acontecer naturalmente, nós vamos estar aí para poder representar os municípios nessa luta nossa. E o trabalho na AMM, ele deu frutos muito importantes. Esse ano nós conseguimos alguns bilhões de recursos para o Estado de Minas Gerais, para os municípios, né? Recebendo do governo do Estado, do governo federal. E nós acreditamos que uma representação lá no Congresso Nacional, para a gente poder mudar essa realidade, onde o nosso recurso, o imposto que você paga, eu pago, todo cidadão paga, e que vai lá para Brasília, a grande maioria dele, que ele precisa voltar para a cidade. Então, a representação lá importante para isso é essa bandeira que nós vamos levantar. Gilvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios, que fez a gentileza de participar com a gente do Itatiaia agora. Gilvan, boa tarde, obrigado. Eu que agradeço a vocês e a todos os ouvintes. Obrigada, Gilvan, boa tarde. Um abraço. Agora, 1h16.